espero que na aula passada vocês tenham tentado fazer o balanceamento das equações que eu propus para vocês. Aprender a fazer o balanceamento das equações é o primeiro passo, o passo mais importante para realizar cálculo químico. Porque se a gente errar o balanceamento das equações, a hora que você for fazer o cálculo químico, dá tudo errado, certinho? Então vamos lá reforçar esse balanceamento. A proposta da aula de hoje é fazer a correção das equações que eu passei a aula passada, que são bem simplesinhas, e depois eu vou passar mais algumas para vocês treinarem e fazer esse balanceamento. Beleza? Então pega seu caderninho de pós-médio e acompanha aqui junto comigo esse balanceamento. Lembrando que balancear é igual a equação de um lado e de outro, ou seja, o número de elementos que eu tenho do lado do reagente é igual ao número de elementos que eu tenho do lado do produto. Então vamos lá. Eu tenho aqui, olha, Mg mais HCl são meus reagentes. MgCl2H2 é o meu produto. Então, vamos observar aqui, ó. Eu tenho um magnésio aqui, um magnésio aqui. Mas aqui eu tenho um cloro e aqui eu tenho dois cloros. Então, da onde que surgiu o outro? Não pode, né? Certo? Não aparece do pirlim-pim-pim, né? Tem que igualar de um lado e de outro. Então, o que eu vou fazer? Se aqui que eu tenho dois cloros, então eu vou multiplicar essa substância, esse composto aqui por 2, ó. Então, eu multipliquei por 2. Lembrando que quando eu ponho esse 2 aqui, o 2 multiplica o H e multiplica o Cl. Então, aqui eu tenho 2H e 2Cl. E se você olhar aqui, você tem 2H. Então, quais são os coeficientes dessa equação? Então, eu tenho aqui, ó, um magnésio aqui, um magnésio aqui, ó. Um magnésio, um magnésio. Aí eu tenho 1 vezes 2, 2Cl. 2 vezes 1, né? Aqui, ó, 2 vezes 1, 2Cl. 2H, se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 2, 2H. Então, os coeficientes dessa equação é 1, 2, 1 e 1. O 1 não é necessário você colocar. Eu coloquei aqui para vocês saberem que tem um coeficiente 1 ali, tá? Bom, vamos lá para a próxima. Eu tenho Al mais Cl2 formando AlCl3. Bom, aqui eu tenho um alumínio. Beleza. Só que aqui eu tenho 2 cloro e aqui eu tenho 3 cloro. Que número eu coloco aqui que multiplicado por 2 dê 3? Não tem nenhum número inteiro, né? Não tem nenhum número inteiro. Então, eu vou colocar um número aqui que multiplicado por 3 e um número aqui que multiplicado por 2 seja igual, né? O resultado seja igual. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um 2, ó. 2 vezes 3 é 6. Aí eu ponho 3 aqui, ó. Porque 3 vezes 2 é 6, ó. Então, aqui, ó. 3 vezes 2, 6 cloro. 2 vezes 3, 6 cloro. Como esse 2 aqui multiplica o alumínio também, então aqui, ó. 2 alumínio. Então, aqui eu vou colocar um 2, ó. Aí vai ficar 2 vezes 1, 2, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Aí ficou certinho, né? Quais são os coeficientes dessa equação? 2, 3 e 2. Isso significa o quê? Que 2 mols de alumínio reage com 3 mols de Cl2, formando 2 mols de cloreto de alumínio, tá? Essa é a proporção. A gente fala de proporção estequiométrica, tá? E esses números aqui, ó, são chamados de coeficientes. Então, vamos lá agora para essa equação daqui, a letra C. Bom, aqui, ó, já é a equação um pouco maior. Mas qual foi a dica que eu dei para vocês na aula passada? Comece sempre pelos metais. Se você observar aqui, o alumínio é metal. Quantos alumínio que eu tenho aqui? 2 alumínio. E aqui eu tenho 1 alumínio. Então, eu vou multiplicar aqui por 2, ó. Então, aqui, ó, 2 alumínio. Aí, eu coloquei 1 aqui, ó, 2 alumínio, tá? Agora, vamos para o cloro, ó. 2 vezes 3, 6 cloro. 2 vezes 3, 6 cloro. Aqui eu só tenho um cloro. Então, eu vou pôr um 6 aqui, ó. 6 cloro. Então, 6 cloro, 2 vezes 3, 6 cloro. Só que esse 6 multiplica o H. Então, aqui eu tenho 6H, ó. Aí, que número que eu ponho aqui? 3, ó. Porque 3 vezes 2,
6, né? Agora faltou o oxigênio. Quantos oxigênios que eu tenho aqui? 3. E aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Então, certinho, né? Ó, eu tenho 2 alumínio aqui, 2 alumínio aqui. 6 Cl aqui, 2 vezes 3, 6 Cl. 6H do lado de cá, 3 vezes 2, 6H do lado de cá. 3 oxigênio aqui, 3 vezes 1, 3 oxigênio aqui. Tá todo mundo balanceado aqui. Quais são os coeficientes? 1, 6, 2 e 3. Certinho? Então, vamos lá para a próxima equação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, C3H8, que é uma substância, isso aqui é o propano, mais O2, reagiu e tem como produto CO2 mais H2O. Bom, aqui eu tenho carbono, ó, vou anotar nesse cantinho, carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembra que a gente deixa sempre o oxigênio por último, né? O hidrogênio e o oxigênio por último. Então, vamos começar pelo carbono. Se você analisar, eu tenho 3 carbono aqui, ó, 3. E aqui eu tenho 1, ó, porque esse 2 aqui é do oxigênio. Eu tenho 1 carbono. Então, eu vou multiplicar aqui por 3, ó. Aí aqui vai ficar o coeficiente 1, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Então, o carbono está balanceado. Agora, vamos contar o hidrogênio. 1 vezes 8, 8. Aqui eu tenho 2, ó. Que número eu multiplico por 2 que dê 8? 4. Então, aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Está balanceado. Agora, vamos contar o oxigênio. Ó, do lado de cá eu tenho 3 vezes 2, 6 oxigênio. 4 vezes 1, 4. Somando os dois aqui, ó, eu tenho 10 oxigênio. 3 vezes 2, 6 oxigênio. 4 vezes 1, 4 oxigênio. Somando dá quanto? 10. Que número eu ponho aqui que multiplicado por 2 dê 10? 5, né? Ó, 5 vezes 2, 10 oxigênio. Então, eu tenho 10 oxigênio do lado do reagente e 10 oxigênio aqui do lado do produto. Então, o oxigênio aqui está balanceado também, né? Então, tá. Quais são os coeficientes dessa equação? 1, 5, 3 e 4. Certinho? Bom, vamos para essa próxima equação aqui, a letra E, a última, né? Bom, aqui eu tenho cálcio, que é metal, eu tenho oxigênio, eu tenho hidrogênio, fósforo, né? Aqui a gente pode fazer aquela regrinha que a gente aprendeu, né? Ó, qual que é a regrinha? Do macho, né? Certo? Então, primeiro a gente vai balancear o metal, depois o ametal, o carbono, hidrogênio, oxigênio. Quem que é o metal aqui? É o cálcio, né? Se você observar, você tem 3 cálcio aqui e só 1 cálcio aqui. Então, eu vou multiplicar aqui por 3, ó. 3 cálcio, aqui eu vou multiplicar por 1, ó. 1 vezes 3, 3 cálcio. Então, aqui eu tenho cálcio, fósforo, hidrogênio e oxigênio. O cálcio já está balanceado, vamos riscar ele, né? Vamos para o fósforo aqui, ó. Esse 2 aqui está multiplicando aqui, ó, o P, ó, o fósforo é P. O 2 aqui de fora está multiplicando o fósforo aqui, ó. Então, eu tenho 2P aqui. Aqui eu só tenho 1, ó. Então, eu vou multiplicar aqui por 2, ó. 2 aqui, ó. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Está balanceado. Agora, vamos contar o hidrogênio, né? 2 vezes 3, 6H. Então, eu vou ter que colocar um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6H. Bom, agora, se o oxigênio estiver certo, beleza, né? Então, vamos contar aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Somando aqui, deu quanto? 11, ó. Que eu tenho 3 oxigênio aqui nesse composto. E aqui, 2 vezes 4, 8. Somando, dá um total de 11. Vamos aqui, ó. 2 vezes 4, porque esse oxigênio, ó, é O4 vezes 2. Deu 8. Mais 3 vezes 1, 3. Somando aqui, deu quanto? 11. Então, está correto o nosso balanceamento. Quais são os coeficientes dessa equação? 3, 2, 1 e 3. Certinho? Bom, às vezes, quando a gente vai balancear a equação, a gente pode usar números fracionários, números decimais, tá?
Então, quando falar os menores números inteiros, você vai usar número inteiro. Mas pode acontecer de você olhar o balanceamento de equação, tá na forma de fração. Não tem problema, tá? Então, façam agora os exercícios que eu propus para essa aula, tá? Qualquer dúvida, me procure.